A Bíblia ela tem uma riqueza imensurável, mas é interessante que nós possamos conhecer a Bíblia como ela é de fato e a sua estrutura. Bom, nós sabemos que a Bíblia ela tem a sua origem numa palavra por nome de biblos, que quer dizer biblioteca, ou seja, a Bíblia ela tem uma coleção de livros. Nós podemos identificar algumas características especiais. Por exemplo, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, ou seja, são os 5, penta, que inclusive está dentro do conteúdo da Torá dos judeus. Depois nós temos aí os livros históricos, tem os poéticos, profetas maiores, profetas menores, e depois nós temos também o Novo Testamento. O Novo Testamento são os evangelhos, os sinópticos, e também vem aí o livro histórico de Atos, as cartas paulinas, de Pedro, Universal, as cartas de João, e encerra com o livro escatológico, ou seja, a doutrina das últimas coisas, que é o Apocalipse. Mas o que eu quero mencionar nesta oportunidade com você, em específico, é uma das cartas do apóstolo Paulo. Qual era o objetivo dessas cartas? Elas eram endereçadas às igrejas que outrora já tinham sido inauguradas, ou seja, o trabalho missionário já tinha sido feito pelo apóstolo. E ele enviava essas cartas com o objetivo de corrigir alguma coisa que chegava para ele por informação e também continuar o processo doutrinário. E em específico, uma carta a uma localidade chamada Galácia, e que está escrito lá na Bíblia Sagrada, aos Gálatas, carta aos Gálatas, tem um versículo no capítulo 5, que é o versículo 15, que eu gostaria de conversar com você. Está escrito da seguinte forma: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha, olhando assim, quem lê à primeira vista até choca. Paulo escrevendo a uma igreja na Galácia, aos Gálatas, dizendo para eles não se consumirem, que eles estavam se mordendo. Dá a ideia, a princípio, aí de canibalismo. Inclusive, eu quero dizer para vocês que foi um argumento semelhante a esse que o Império Romano utilizou na perseguição aos cristãos em Roma, justamente falando que eles comiam uns aos outros. Em relação a eles, utilizavam a Santa Ceia, quando dizia que quando comerdes do pão, estariam comendo do corpo de Cristo, e tomardes o vinho, o sangue de Cristo. Entenderam no sentido literal ou utilizaram de forma proposital no sentido literal? Bom, mas o que Paulo queria dizer aos crentes da Galácia? Isso é uma metáfora expressiva, ou seja, uma espécie de canibalismo. O que Paulo estava dizendo que atitudes, que algumas coisas que eles estavam fazendo eram semelhantes ou pareciam canibais. Estavam agindo como canibais. Os Gálatas estavam se comportando, tendo um comportamento canibalesco, com seu individualismo, com a sua cobiça, com a sua vaidade. Entenda, queridos, que mesmo escrevendo uma igreja, nós observamos problemas comuns no homem natural. Aí alguém pode dizer, mas pastor, isso é normal? Sim. Seria anormal se nós estivéssemos no céu. Aí seria algo anormal. Uma vez no céu, uma vez com o corpo glorificado e esse tipo de coisa. A igreja é formada de homens e mulheres imperfeitos, mas que reconhecem o sacrifício de Jesus e estão buscando melhorar. Mas, para tanto, há o cuidado por parte dos apóstolos, havia esse cuidado por parte dos apóstolos e há um cuidado por parte, hoje, de pastores, de lideranças, de poder quebrando essas arestas e assim melhorando um pouco essa questão. A história, ela registra que desde o começo da igreja havia grupos religiosos. Eles começavam a formar grupos e começavam a se degladiar, criticar, não concordar, burburinhos. E Paulo está justamente atacando esse problema. Pô, vocês estão aí, ó, se comendo, se mordendo. No entanto, ele diz, ó, espero que vocês não se consumam, que vocês não morram, que não chegue a um final trágico. Bom, queridos,
Paulo, ele tinha um cuidado e ele perseguia a unidade da fé. No entanto, essa unidade da fé precisava que os crentes estivessem unidos dentro dessa unidade, para que assim a obra não ficasse comprometida. É comum, queridos, as pessoas fazerem críticas. Existem as críticas construtivas e as destrutivas. Mas a crítica construtiva, o que vem a ser construtiva e destrutiva? A construtiva é aquela que você chega para a pessoa com muito amor, com carinho. Olha, tá indo muito bem, você tem características especiais, você tem uma chamada especial, mas você precisa melhorar nisso e tal. Com amor, com carinho, com incentivo, exortando, incentivando a pessoa, porque alguém acha que exortar essa interpretação está errada. Alguém diz que, imagina que é esculachar, bater na mesa e dar o esculacho daquele. Não, exortar é incentivar o indivíduo, e a crítica construtiva, ela incentiva. Mas o que nós temos visto são críticas destrutivas, comentários maliciosos dentro do seio da igreja, como acontecia lá na Galácia. Grupos ficam criando e criticando, às vezes, denominação, critica a denominação. Nós temos visto pastores criticando outros pastores. Em que isso ajuda, irmão, se você não consegue viver em união com o seu irmão, se você não consegue aturar o seu irmão, que aqui que é um ensaio para entrar no céu? Como é que vai ser no céu, hein? Como será no céu? Paulo, ele tinha essa preocupação, manter a unidade da fé, mas que a igreja estivesse unida dentro dessa unidade. Crítica construtiva, nós observamos que dentro do contexto desse versículo, havia uma permissão de criticar, mas não poderiam se matar. Poderia discordar, isso é totalmente natural. Eu quero dizer para vocês, citando aqui alguns exemplos muito importantes, vamos analisar o seguinte, a vida de Moisés. Moisés, ele cometeu homicídio, e era chamado de manso, hein? Cometeu uma série de deslizes. Será que esses críticos de plantão, será que esses grupos religiosos que ficam muitas das vezes dentro da igreja, querendo peneirar quem deve ou quem não deve servir ao Senhor, quem deve ou não deve progredir dentro da carreira eclesiástica, qual seria, como eles interpretariam Moisés? Qual seria o conceito que eles teriam de Moisés? Será que Moisés serviria para o ministério? Será que Moisés seria útil dentro da obra? Ou talvez alguém poderia se levantar como um verdadeiro animal, como uma verdadeira besta fera e falar, não, esse não serve. Ele matou lá um egípcio, ele mostrou descontrole, não serve. Vamos citar mais um exemplo aqui, Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi desejou a mulher de outro homem, ele cobiçou, ele chegou a pegar para ele em uma série, matou. Esses críticos de plantão, estes canibais que existem, sempre existiram dentro das igrejas que Paulo estava aqui querendo eliminar, o que eles iriam falar de Davi? Será que Davi serviria para a obra? Será que Davi chegaria a ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Ou ficariam a acusar? Não, ele fez isso, isso no passado. Salomão intentou matar Jeroboão, será que não seria acusado? Pedro chegou a negar Jesus, será que Pedro seria útil na obra? Paulo tinha um passado trágico de perseguição aos cristãos. Então eu quero dizer para você, meu amigo, que gosta de criticar, que gosta de ficar falando do teu irmão, calça os sapatos dele e percorra o caminho que ele percorreu. Levante-se aonde ele caiu, porque todos esses que eu acabei de citar teve momentos difíceis, mas Deus levantou. A obra de Deus é feita pela misericórdia. Você não tem credenciais. Eu estou falando é para você que gosta de ficar criticando, você que gosta de ficar falando, esse aqui não serve, o pastor de lá não está com nada, o pastor de lá, ele fez isso. Meu amigo, olha para a tua vida. Às vezes o seu ministério está igual pau de galinheiro, você não consegue progredir. Você estacionou há muito tempo, não consegue dar um passo à frente e fica só olhando a vida do outro, olha para a sua igreja, não há mais nada, não tem manifestação, não há mais conversão, o seu ministério está fadado, está morto. Eu quero deixar com essa palavra, porque existem muitos canibais. Essa metáfora expressiva quer dizer o seguinte, as pessoas agiam como bestas feras, e isso é uma verdade de hoje também. Portanto, receba, meu irmão, essa palavra, no nome de Jesus. Pense nisso e que Deus te abençoe.